Bom, pessoal, a aula dessa semana é sobre métodos de identificação mineral. Agora que a gente já conhece as propriedades físicas dos minerais, né, como elas são geradas, né, pela organização da estrutura cristalina, pela força de ligação, a gente vai entender como que essas características, essas propriedades vão ajudar para identificar a espécie. Né? A gente viu aí que diferentes espécies vão apresentar diferentes propriedades, tá? Né, um conjunto de propriedades. E aí, a gente vai usar essas características para conseguir identificar qual é a espécie, ou pelo menos a qual grupo vai pertencer esse mineral que a gente está analisando. E a gente vai ver, conforme eu for explicando, né, sobre os diferentes métodos de identificação, que o método usado ele vai depender, em boa parte, da natureza cristalina do material, tá? De quão facilmente é reconhecida essa natureza cristalina, tá? Ou seja, vai depender em boa parte do tamanho dos cristais, tá? Isso que a gente está mostrando aqui, né? Todas essas imagens, né, que são aqui ou de rocha ou de mineral, né, são macrocristalinas, tá? Isso é, quando a natureza cristalina delas é determinada a olho nu. A gente bate o olho e a gente reconhece os limites entre os cristais, as diferentes propriedades físicas, tá? Aqui expressas por cor, por vidro, por hábito, tá? Vão apresentar diferentes mineral para mineral. Tá? Isso é uma amostra macrocristalina. Mas quando eles ocorrem em agregados milimétricos ou submilimétricos, tá? Ou seja, muito pequenos, eles são chamados de microcristalinos. Isso porque aqui, ó, por exemplo, nessa amostra aqui da esquerda, os minerais estão como agregados bem finamente granulados, tá? E a sua natureza cristalina só pode ser determinada com o auxílio de um microscópio. E aí a gente vai ver, né, passa a conseguir reconhecer os limites entre os cristais, que antes a gente não enxergava aqui, né, ver que tem diferentes minerais, né, aqui tem um conjunto de 3, 4 minerais, tá, e a gente vê, né, os diferentes hábitos, diferentes cores, germinações, diferentes propriedades que os minerais apresentam, mas que aqui a gente não conseguia identificar. Mas eles ainda podem ser, né, com uma ocorrência ainda mais fina, ainda menores, tá? De maneira que a gente não consiga individualizar os cristais mesmo em microscópio. Aí eles são chamados de minerais ou materiais criptocristalinos. Tá? Eles só vão ser detectados pela técnica de difração de raio-x, que a gente vai falar mais para frente. Como esses são minerais, esses minerais criptocristalinos, eles têm um aspecto de massa uniforme, tá? Gerado aí principalmente por conta desse pequeno tamanho que os cristais apresentam. Tá? Lembra para formar, né, uma amostra assim, você tem que ter vários núcleos e pouco crescimento cristalino, tá? Aí que geram essas feições, essa aparência de massa uniforme, tá? Parece que é um cristal só, quando na verdade não é. Tá? Essas aqui são de quartzo. Na verdade, é a variação criptocristalina do quartzo, que é chamada de calcedônia. Tá? Aí, as diferentes cores acabam chamando de diferentes nomes, né? A vermelha é jaspe, a verde é crisoprásio, a laranja é cornalina e preto é ônix. Tá? Em lojas, né, comerciais assim de venda de mineral, eles tendem a chamar qualquer mineral de coloração preta escura de ônix. Tá? Bom, voltando aqui para o tema da aula. E assim, a identificação dos minerais vai ser feita, né, pode ser feita através da análise macroscópica das propriedades físicas, né, ou seja, a obtenção dessas propriedades em testes de amostra de mão, análise microscópica, né, vai ser por meio das propriedades ópticas, daí somente dos minerais, né, que vai ser observado ao microscópio petrográfico. E no caso de materiais microcristalinos ou materiais cujas propriedades físicas e propriedades ópticas ainda não possibilitou a sua identificação, são feitos
aí a difração de raio-x, a fluorescência de raio-x, microscópio eletrônica de varredura, aí ele pode ser feito junto com o EDS para ver não só a imagem MEV, né, tridimensional, mas também a composição química e o microscópio eletrônico de transmissão. Tá? Ressalto que não são que não estão representadas aqui na totalidade as análises laboratoriais que podem ser feitas em minerais e rochas, tá? São só as mais comumente aplicadas para identificação da espécie mineral, tá? A gente tem toda uma outra gama de análises que podem ser feitas em minerais que vão fornecer outros tipos de informação, tá? A gente tem aí, por exemplo, análises isotópicas, né, de isótopos estáveis. A gente tem inclusões de fluidos, né, que a gente vai analisar gases e líquidos aprisionados dentro dos minerais que vão dar informações das condições de formação do mineral, de pressão, de temperatura, de composição do líquido inicial, né, de onde ele foi formado. ICP-MS, espectrometria de massa por plasma indutivamente acoplado, né, ou LA-ICP-MS, que é o laser ablation, né, a ablação a laser associada ao espectrômetro de massa com plasma indutivamente acoplado, né, que vão dar informações mais detalhadas, mais pontuais da composição. Tá? E todas essas rotinas laboratoriais são um ramo de área de atuação de químicos. Eu estagiei no laboratório de análise de minerais e rochas lá da UFPR, tá? Onde eu sou formada em geologia. Tá? E o corpo técnico desse laboratório era formado majoritariamente por químicos. Tá? Era uma química profissional responsável pela fluorescência de raio-x. Né? Ela que botava o equipamento para rodar, verificava os resultados, né, a coerência e fazia o laudo. Outro químico era responsável pelo MEV. Você tinha estagiário de químico na preparação das amostras. Né? Então, quem gostou dessa área, né, de trabalhar com mineralogia, quem gosta de trabalhar em laboratório, talvez esse seja aí um ramo a ser buscado, a ser explorado. Aqui na UFRJ, a gente tem o CETEM, que é o Centro de Tecnologia Mineral. Ele fica no canto lá do fundão. Se vocês jogarem no Maps, vocês acham ele, tá? Eu fui lá 2 vezes só. Eu não lembro explicar para vocês onde é que é. Mas ele faz pesquisa, faz desenvolvimento tecnológico, eles fazem análises de minerais, tá? Eles fazem análises químicas de rochas, minerais e resíduos, caracterização mineralógica e de minério, caracterização de rocha ornamental, tá? Eles fazem aqui várias pesquisas, tá? Tanto com tecnologia para mineral, né, para minério, quanto para ambiental, né? Pesquisa de aproveitamento de resíduo, reciclagem de material, tratamento de efluente industrial, né? Isso é muito importante, né? Ainda mais agora que a gente está tendo uma preocupação ambiental maior, né? E focando aí também na recuperação ambiental de solo contaminado, principalmente em área minerada, né? Rejeitos de mineração, a gente tem aí o exemplo trágico de Brumadinho, né? De Mariana, em que a gente tem uma preocupação, né? Desses rejeitos da mineração contaminando o meio ambiente. Então, essa também pode ser uma área de atuação de químico, né? Para caracterização desse rejeito, caracterização do ataque químico, né? Da disponibilidade química que esse rejeito vai ter. Vai partindo aí para um viés mais ambiental, né? Bom, então a gente vai começar falando da identificação macroscópica pelas propriedades físicas, né? Pegando o gancho com a aula anterior. Né? Eu falei para vocês, a identificação de minerais, nesse caso, ela é feita pela vista desarmada ou então utilizando propriedades físicas que a gente consegue ver na lupa, tá? A gente usa essa lupa monocular, né, de ourives, tá? Ou de relojoeiro, de quem com relojoeiro, né? Usa muito essa lupa, tá? Para a gente conseguir ver melhor hábito, clivagem, né? Ver relações entre planos de clivagem, ver inclusões minerais,
A gente usa também o canivete, né, para testar a dureza, a placa de porcelana para testar o traço, né? A gente usa ácido clorídrico para testar a presença de carbonato, né? Ele fervesce, né, liberando o gás carbônico, né? E a gente usa também o ímã para testar a propriedade magnética, né? E geralmente a gente segue uma sequência de análise, né? A gente usa aí um passo a passo como guia para essa identificação. A gente costuma começar com as propriedades mais fáceis de identificar, né? Que a gente bate o olho e a gente já vê, que é a cor do mineral sempre analisada em uma superfície fresca, tá? Buscando evitar aquelas superfícies de oxidação, né? Que vão alterar a coloração do mineral. Aí a gente avalia junto o tipo de brilho, né? Separando aí primeiro em metálico e não metálico, e de alguns aspectos especiais do brilho, né? Sedoso, adamantino, vítreo. E observa o hábito dos minerais, né? Isolados e a forma de ocorrência do agregado. Né? A gente separa aí em cristais anédricos, subédricos, euédricos e descreve qual é o hábito deles: cúbico, fibroso, acicular, né? Bipiramidal. A gente tenta observar o máximo de informação geométrica que a gente puder tirar do hábito para tentar identificar o mineral, né? A gente observa a presença ou ausência de clivagem, né? Vendo aí sempre se atentando ao número de direções e a qualidade, né? Dos planos de clivagem, né? Das superfícies de clivagem, e vendo sempre a relação entre ângulos entre esses planos, porque alguns minerais vão apresentar ângulos específicos de clivagem que vão ajudar a gente a separar se a gente está tratando de um ou de outro grupo mineral. Tá? Aí a gente testa o grau de dureza, né? Sempre usando comparação com o objeto, né? Seja ele a unha, o canivete ou o vidro, ou então a gente utiliza algum mineral da escala de Mohs, né? Reconhecido e determinado. Né? Por exemplo, se eu tiver um quartzo euédrico, eu posso usar o quartzo para determinar, né? Porque eu sei que a dureza dele relativa na escala de Mohs é 7, então se ele risca o mineral, eu vou estar tratando o mineral com uma escala de dureza inferior à do quartzo. Se ele não risca, né? Aí eu sei que eu vou estar tratando de uma dureza maior que a do quartzo ou equivalente. Né? Não adianta pegar minerais dos extremos das escalas, né? Para que eu vou pegar o talco para testar a dureza? Né? Mesmo a calcita. Né? Por que eu vou pegar o diamante, por exemplo, que vai riscar todo mundo e não vai me dar informação nenhuma? Né? Então, tem que ter parcimônia, tá? Aí nessa escolha de qual mineral vai ser utilizado para testar o grau de dureza do mineral desconhecido. Tá? Aí a gente observa o grau, observa a cor do traço, tá? E isso vai depender muito da amostra, tá, pessoal? Do tipo de rocha, tá? Algumas rochas, essa análise vai ser um pouco mais difícil, a gente não vai conseguir colocar o mineral que a gente não está conseguindo identificar, né? O mineral desejado em contato com a placa, então a gente não vai ter o traço dele, né? Principalmente se ele for muito pequeno, tá? Mas a gente tem que tentar sempre, tá? A gente avalia a densidade relativa, e aí a mesma coisa para o traço, né? Isso vai ser válido para minerais individuais ou agregados monominerálicos, né? A gente vai conseguir ter uma noção de leve e pesado para minerais individuais ou agregados monominerálicos, né? Composto por um mineral só. Mas quando a gente está tratando uma rocha, por exemplo, um granito lá que a gente vê visualmente, a gente identifica fácil a presença de 5 minerais diferentes. Né? Ele vai ter quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino, biotita e anfibólio. Né? Pronto. Como que a gente vai avaliar a densidade relativa de um mineral que, por exemplo, não sei que é o feldspato alcalino? Como que a gente vai ver a densidade relativa só daquele mineral? Né? Então, essa análise da densidade relativa, ela é um pouco complicada. Ela acaba ficando restrita para minerais individuais ou para agregados monominerálicos. Tá? E aí, terminado, né, isso aí, a gente analisa outras propriedades que não são comuns a muitos minerais, como a presença de magnetismo. Agora a gente faz análise com ataque ao ácido, né, qual que é a reação do mineral. Mesmo carbonatos, a gente consegue diferenciar, por exemplo, a calcita, um carbonato de cálcio, da magnetita, da dolomita, desculpa, carbonato de magnésio,
pela intensidade da efervescência ao ácido, né? A calcita vai fervecer muito mais do que a dolomita. Geralmente a dolomita a gente precisa fazer pó e daí pingar o ácido e ela ferve, tá? Então, diferentes formas também de analisar, às vezes, essas propriedades acabam tendo resultados mais satisfatórios, né? A gente analisa algumas propriedades mecânicas, né, como tenacidade, ductibilidade, luminescência e qualquer outra propriedade que se faça necessário, né, o teste para que leve ao reconhecimento do mineral. Então, por exemplo, se eu cheguei até aqui o passo 6 e eu ainda não sei que mineral que é, eu vou ter excluído uma grande quantidade de mineral, tendo um conjunto tão específico de propriedades que vai me trazer aí, né? Só até esse passo. Então, aí eu já começo a desconfiar. Pô, vou testar com ímã para ver se é magnético. Ah, vou testar com ácido para ver se reage. Vou ver se tem luminescência, né? Então, eu vou fazendo testes agora mais específicos, né? Tendo já um mineral em mente para testar se ele realmente é aquele mineral ou não. Tá? E esse passo a passo, pessoal, ele acaba sendo muito adaptável, tá? E cada profissional vai ter o seu. Tá? Esse aqui é o mais indicado, tá? Quando a gente começa, a gente é indicado a seguir esse passo a passo, mas ele vai sendo muito feito com base na experiência. Por exemplo, eu não testo todos os minerais de uma amostra, né? Às vezes você olha, fica na dúvida em um ou dois, mas que nem tipo, bater um olho num granito, você reconhece os feldspatos, você reconhece o quartzo, você reconhece o anfibólio e a biotita muito facilmente, né? Granada também é muito fácil de reconhecer quando você já tem uma bagagem, quando você já tem uma experiência, tá? Então, no começo, a gente segue bem certinho esse passo a passo, para a gente pegando experiência, para a gente ir pegando confiança também, né? Segurança naquilo que está fazendo, tá bom?